Cocal do Sul vai realizar mutirão de cirurgias de catarata e você vai ver também. Aumenta o número de brasileiros com hepatites no país. Já estão abertas investigações contra quadrilhas que estão aplicando golpes com o Desenrola Brasil. Pix já é mais usado que moeda corrente no país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, dia 20 de julho de 2023. Gente, desculpa, mas aqui o inverno chegou em mim também, mas a gente vai tocar as informações aqui para você. Apesar de hoje o dia estar mais quentinho, a previsão é que essas temperaturas aumentem ao longo do dia e também do final de semana. Cuide-se, hidrate-se e mantenha a sua saúde em dia. Eu vou fazer isso também, pode ficar despreocupado com relação a isso. O Ministério Público de Minas Gerais anunciou a abertura de um inquérito para investigar as denúncias de tentativas de golpes através do sistema do programa Desenrola Brasil, que mal começou. Na biblioteca de anúncios do Facebook há postagens patrocinadas que mencionam o Desenrola Brasil e possuem chamadas para clicar em links ou começar uma conversa por WhatsApp. Os anúncios são feitos por contas não oficiais do governo ou das instituições financeiras. Além disso, é possível perceber erros gramaticais, de ortografia e de digitação, indícios de que a publicação é uma fraude. Uma equipe do jornal Estado de São Paulo testou 2 desses links fraudulentos que direcionavam para uma conversa por WhatsApp. Segundo o jornal Estadão, um deles é de um perfil com o nome Desenrola Brasil, com a identidade visual do Serasa Limpa-Nome. Ao entrar em contato, um chatbot enviava uma mensagem dizendo ser do WhatsApp oficial do Serasa e solicitando o CPF para consultar as pendências. O número do telefone, no entanto, não era o mesmo da instituição divulgado em seu site oficial. Em outro anúncio, também havia um link que direcionava para uma conversa de WhatsApp. Dessa vez, a conta se passava por um perfil oficial do programa Desenrola Brasil e também solicitava o CPF por uma mensagem de chatbot. Porém, para participar da atual fase do programa, a renegociação é feita diretamente pelos canais oficiais das instituições financeiras. Em ambas as tentativas de fraude, havia erros de ortografia e digitação, e os golpistas salientaram que os dados seriam tratados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para participar da atual fase do Desenrola Brasil, o interessado deve entrar em contato diretamente com os canais oficiais disponibilizados pelas próprias instituições financeiras. É recomendado não clicar em links de anúncios nas redes sociais ou responder mensagens sem antes se certificar de que aquele é um meio oficial. Caso esteja em dúvida, é interessante conferir os links e números de telefones das instituições financeiras em seus próprios sites ou aplicativos oficiais. É possível também ligar ou ir até uma agência do banco para verificar com um funcionário. Além disso, sempre desconfie de mensagens com erros de digitação ou português e imagens de baixa qualidade. A inflação das férias de inverno caiu no último ano. De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE da Fundação Getúlio Vargas, a queda foi puxada especialmente por um item da cesta. A cesta de produtos e serviços relacionados ao período recuou em média 4,4% nos últimos 12 meses. Mas o destaque dos cálculos feitos com base no IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, ficou por conta das passagens aéreas, que caíram 21,13%. De acordo com um estudo do FGV Ibre,
Caso os tickets de avião fossem retirados do levantamento, a chamada inflação das férias subiria quase 4%, assim como a inflação de inverno. E ambas ficariam acima da inflação geral apurada nos últimos 12 meses, que foi de 2,23%. Mas dentro da cesta de inverno avaliada nesse último estudo, houve queda no preço de outros itens além das passagens aéreas, como explica o economista. Veja. Outros produtos que caíram dentro do grupo de bebidas quentes foram o leite e o café, né, dentro dos têxteis, os agasalhos, e dentro de energéticos, o gás encanado, né, garantindo que essa média dessa cesta de inverno caísse ali por volta de 4%. Tirando as passagens aéreas, né, os serviços, eles tiveram um ligeiro aumento, né, muito menor do que no ano passado, mas ali na média por volta da casa de 3%. Né. Os serviços foram muito pujantes ano passado, aquele clima de pós-pandemia, mas esse ano eles perderam um pouco a força, apesar de ainda estarem segurando muito a atividade econômica, né? Perderam um pouco a força em relação ao ano passado, e por isso ainda seguram preços em alta, mas num ritmo bem menos acelerado do que no ano passado. E a tendência para esse resto do ano de 2023 é justamente continuar nessa pegada, né, com serviços ainda se mantendo, graças à atividade econômica, né, ainda se mantendo num patamar alto, mas num ritmo menor do que no ano passado, e outros produtos, como os próprios medicamentos, as próprias roupas, os outros itens ali de bebida, mantendo uma certa estabilidade ou até caindo de preço, pois nesse ano, né, o nosso ritmo de preços, até pelos juros altos, e atividade econômica um pouco mais arrefecida, esses preços devem segurar mais estáveis até o final do ano e mantendo a inflação ali por volta do teto da meta. E o governo federal anunciou que vai dar um bônus para os funcionários do INSS para reduzir a fila de pedidos de benefícios. Atualmente, 1.700.000 brasileiros aguardam perícias médicas do INSS. Por conta desse atraso, a medida provisória editada pelo governo tem como novidade o pagamento de um bônus de produtividade a servidores e médicos peritos que vão atuar na redução da fila de espera. O valor do bônus deve ser de R$ 68,00 para servidores e de R$ 75,00 para peritos, que analisarem os pedidos que estão há mais de 45 dias na fila. Há 2 semanas, o governo federal trocou o comando do INSS. O procurador-geral Alessandro Antônio Stefanuto foi nomeado para a presidência do órgão. Ele substitui Glauco André Van Burg, que é suspeito de gastos excessivos com passagens e diárias em viagens, na suposta farra das passagens. O programa criado pelo governo federal também prevê análise documental, além de presencial, dos pedidos de benefícios presidenciários ou assistenciais, administrativos ou judiciais. A seguir, trabalhadores domésticos ainda encontram dificuldades no emprego formal. Em seu terceiro ano de vida, o Pix já se tornou um dos meios de pagamentos mais usados pelos brasileiros. Quando foi lançado em 2020 pelo Banco Central, a função principal do Pix era ser um sistema de transferências gratuitas e instantâneas entre pessoas e negócios. Ele seria o substituto natural e imediato das transferências bancárias, aquelas feitas por meio de TED e DOC, por exemplo. Em seu terceiro ano de vida, o Pix já se tornou um dos meios de pagamentos mais usados pelos brasileiros, ultrapassando inclusive o dinheiro. Segundo pesquisa da consultoria McKinsey, a modalidade acabou sendo utilizada pelas pessoas mais para substituir operações de pagamento, como as feitas em estabelecimentos com cartão e dinheiro, do que as transferências propriamente ditas. A consultoria entrevistou mais de 5.000 consumidores e também cerca de 30 bancos e instituições financeiras para chegar aos dados, que dizem respeito ao mercado em 2022. A pesquisa mostrou que no ano passado, as transferências responderam por 14% de todos os valores transacionados pelas pessoas. A modalidade ficou em terceiro lugar entre os meios mais usados, atrás dos cartões de crédito e de débito, ainda os preferidos dos brasileiros. Já os pagamentos feitos em dinheiro aparecem depois, em quarto lugar,
com uma fatia de 10% dos pagamentos. As trabalhadoras domésticas continuam enfrentando uma série de dificuldades no país, principalmente na questão dos direitos trabalhistas. Em todo o Brasil, existem pelo menos 6 milhões de domésticas e apenas 25% desse número trabalha com carteira assinada e com todos os direitos garantidos pela CLT, o que faz diversos representantes do setor afirmarem que o principal desafio enfrentado pelas trabalhadoras domésticas é o não cumprimento da lei por grande parte dos patrões, o que gera a informalidade. Essa informalidade e a falta de direitos ficaram evidentes no período da pandemia, onde as trabalhadoras dessa categoria se depararam com direitos negados, salários reduzidos, férias postergadas e desemprego, que foi um dos principais pesadelos da categoria durante o período. No primeiro ano da pandemia, pelo menos 1.200.000 pessoas perderam o emprego, número que equivale a 16% do total de vagas fechadas no ano de 2020, entre formais e informais. Por esse motivo, uma representante do grupo de domésticas disse que mesmo com a chamada PEC das domésticas, aprovada em 2013 depois de 3 anos de debate no Congresso, pouca coisa mudou. Para diversos estudiosos especializados em mercado de trabalho, as trabalhadoras e trabalhadores domésticos devem tomar consciência dos seus direitos conquistados e não aceitar dos patrões e patroas nenhuma forma de negociação contrária. Para eles, somente assim o grupo conseguirá ter seus direitos e uma vida pessoal mais saudável. E na próxima semana, o missionário R.R. Soares estará em Santa Catarina, em Florianópolis e em Criciúma. E tem um convite especial para você. Apenas o Senhor pode nos conceder salvação e paz. A senhora não podia levantar? Até que altura só levantava? O máximo até aqui. Na verdade, eu perdi os movimentos dos braços esquerdos. E aos poucos tá voltando, mas só até aqui. E agora eu consegui levantar. Que coisa bonita. Glória a Deus. Este mês está recheado de vários encontros especiais com o missionário R.R. Soares. Confira! No dia 25 teremos encontros especiais às 9, 13 e 19 horas em Florianópolis, Santa Catarina, na rua Arce Prestes Paiva, 135 no centro. E no dia 26 também às 9, 14 e 19 horas, na Igreja da Graça em Criciúma, Santa Catarina, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, no bairro Próspera, a apenas 200 metros do terminal de ônibus da Próspera. Prepare-se e junte-se a nós no máximo de encontros que conseguir. Mas não fique triste caso não consiga ir pessoalmente. Você pode acompanhar todos esses encontros através das redes sociais do missionário R.R. Soares, na nossa Rádio FM ou na Rede TV, há 20 anos fazendo a diferença. Permita que o Senhor entre em sua vida e a transforme por completo. Compareça. Cocal do Sul terá mutirão de cirurgias. Dados do Ministério da Saúde mostraram que mais de 1 milhão de brasileiros vivem com hepatite B no país. A hepatite B é uma doença infecciosa que agride o fígado, sendo causada pelo vírus HBV. O vírus B da hepatite está presente no sangue e secreções. A doença é também classificada como uma infecção sexualmente transmissível. Segundo informações dos especialistas, as pessoas adultas infectadas cronicamente pelo vírus B da hepatite desenvolverão cirrose ou até mesmo câncer de fígado. Mas a principal preocupação do Ministério da Saúde é que cerca de 75% das pessoas contaminadas não têm um diagnóstico.
A pasta informou ainda que das 256 mil pessoas que sabem que têm a doença, o número daquelas que fazem tratamento é ainda pior. Só 41 mil utilizam a profilaxia recomendada. Segundo o novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a região Sudeste concentrou a maior parte dos casos de hepatites A, B e C em 2022. Foram 24.036 casos confirmados no país no último ano, sendo 10.896 na região. Mas é possível evitar ou até mesmo diminuir os danos da hepatite B, já que tem uma vacina já incorporada ao Programa Nacional de Vacinação. No novo boletim, o Ministério da Saúde anunciou uma nova recomendação aos estados e municípios para a intensificação de testagens rápidas e oferta de vacinas. E os números não mentem quando é falado que as vacinas podem ajudar em crises como essas. Nos últimos 5 anos, houve uma queda de cerca de 32% na mortalidade causada por esse tipo da doença. Também caiu 36% os casos de hepatite B entre 2019 e 2022, mas os dados ainda são muito recentes e podem ser um resquício da queda de diagnósticos da pandemia de Covid-19. A doença não tem cura, porém, pode ser tratada para evitar complicações graves. Mas a baixa taxa de detecção e de tratamento preocupa. A pasta também apresentou dados de outras hepatites, como a C. Para esse outro tipo da doença, é estimado que 520 mil pessoas estão infectadas, mas sem saber disso e sem realizar o tratamento. A hepatite C não tem vacina, mas conta com tratamento que leva à cura em cerca de 12 semanas. Esse é um tratamento altamente eficaz e curto. O Ministério da Saúde tem metas de eliminação da hepatite B e C. Para a primeira, a ideia é diagnosticar 90% das pessoas infectadas até 2030 e o objetivo é que até essa data 80% deles estejam em tratamento, taxa que hoje se encontra em 16%. E a fila de espera por cirurgias de catarata está prestes a zerar para mais de 50 pacientes de Cocal do Sul, através de uma parceria com o governo do estado. A secretária de Saúde, Glícia Panhan, explica para a gente. Olá, bom, aqui no município de Cocal do Sul estamos entrando em contato com os pacientes que estavam aguardando aí por sua cirurgia de catarata. São aproximadamente 50 pessoas que vão ser contempladas então agora para início de agosto com a realização das cirurgias de catarata. Isso foi viabilizado junto ao governo do estado, visto que a fila no município de Cocal do Sul para esse procedimento estava muito grande e isso estava nos incomodando. Então articulamos, conversamos e conseguimos então fazer com que essa fila caminhasse de forma mais rápida, essas pessoas estavam aguardando aí há alguns meses, algumas desde o ano passado já, então agora estão já sendo encaminhadas para a realização do seu procedimento de catarata. A visão, a gente sabe, que é muito importante para a pessoa ter a sua qualidade de vida restabelecida. E a Copa do Mundo de Futebol Feminino começou e a rainha do futebol, Marta, está na sua última Copa. A camisa 10 da seleção, considerada a melhor jogadora da história, vai disputar seu 6º e último Mundial aos 37 anos, após superar a pior lesão de sua carreira. Ela vai encarar o torneio sem saber se será titular, sem o mesmo protagonismo do passado na seleção brasileira. A maior artilheira da história das Copas do Mundo terá que comandar em campo uma equipe renovada e fortalecida coletivamente, mas que diante do poderio de rivais como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Suécia, não vai entrar como favorita para conquistar sua primeira Copa.
Esta não será a primeira vez que Marta, artilheira do Brasil com 122 gols acima de Pelé e Neymar, terá pela frente um duro desafio. Ainda criança, Marta precisou insistir que jogar bola também era coisa de menina. Naquela época, poucos imaginavam que a jovem apaixonada por futebol se tornaria um dos rostos globais do esporte, com 6 prêmios de melhor jogadora do mundo, atrás apenas do astro argentino Lionel Messi, que tem 7. Marta também se destacou em diferentes clubes, vencendo a Liga dos Campeões da Europa em 2004 e a Copa Libertadores em 2009. Na seleção, sua trajetória teve mais decepções do que seus sucessos individuais, com 3 finais perdidas. A da Copa do Mundo na China em 2007 e as Olimpíadas de Atenas em 2004 e de Pequim em 2008. O Mundial de 2023 é a última chance de Marta colocar de vez a coroa de rainha do futebol, antes de se despedir dos campos onde ela fez história. E alunos de Cocal do Sul hoje estiveram no Parque Astronômico para ter uma aula sobre a chegada do homem à Lua, que em 1969, no dia 20 de julho, ele chegava lá. Alunos participaram de uma série de atividades, como vocês estão vendo agora nas fotos e nos vídeos mandados pela coordenadora do parque, Andréa Zomer. Durante todo o dia, várias ações vão estar acontecendo por lá. Essas e outras notícias vocês acompanham a qualquer momento seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. Eu volto a qualquer momento dentro da nossa programação na próxima edição do Boletim Primavera. Um abraço, fiquem com Deus, uma boa quinta-feira para você e até amanhã. Tchau!